O Senado decidiu submeter ao plenário da Casa a decisão do Supremo que afastou Aécio Neves do mandato de senador e que proibiu o tucano de sair de casa à noite. Assim que a sessão foi aberta, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, leu a notificação do Supremo. Em seguida, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, defendeu a análise pelos senadores da decisão de afastar Aécio tomada pela primeira turma do STF. Eu tenho a convicção, senhor presidente, que todos os 80 senadores desta casa têm o desejo de se manifestar a respeito desta matéria no voto. Por quê? Porque o voto de cada um efetivamente vai demonstrar e vai esclarecer não somente a opinião pública, para a opinião pública, mas também para as instituições, o que o Senado Federal pensa a respeito de decisões que são tomadas nesse sentido. Senadores que querem revisar em plenário a decisão do Supremo citam o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Alguns senadores da oposição reagiram contra a possibilidade de revisão. Afirmam, como a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo, que a decisão não equivale a uma prisão, já que o artigo 319 do Código de Processo Penal diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Ou seja, o recolhimento noturno não seria prisão, portanto, não caberia a análise do plenário do Senado. Estamos em um momento em que a estabilidade institucional está sob ameaça. A minha convicção é que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão pautada não no que tange a Constituição, no artigo 53, parágrafo 2º, mas pautada no Código de Processo Penal que esta Casa aprovou. Cabe a esta Casa, senhor presidente, elaborar as leis. Não cabe a esta Casa julgar as leis. Essa matéria não carece de deliberação por parte do plenário do Senado Federal. É uma decisão judicial e, na ordem jurídica constitucional, decisão judicial se cumpre. O requerimento do PSDB que pedia a análise do caso, assinado pela maioria dos partidos, foi aprovado por 43-8. Isso significa que o plenário do Senado vai analisar a decisão do Supremo de afastar o senador Aécio Neves do mandato e, entre outras medidas, determinar o recolhimento noturno dele. O caso, no entanto, só será votado na semana que vem, porque hoje havia poucos senadores aqui. O senador tucano foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por obstrução à justiça e corrupção passiva. Investigadores afirmam que Aécio Neves pediu e recebeu R$2 milhões dos donos da JIF. Em uma das ações controladas feitas pela Polícia Federal, o primo de Aécio, Frederico Pacheco, foi filmado recebendo parte do dinheiro. Frederico foi preso no dia 17 de maio junto com a irmã de Aécio, Andréia Neves. E o Supremo Tribunal Federal determinou que o primo e a irmã de Aécio fiquem em prisão domiciliar. Este argumento foi usado por ministros que votaram pelo recolhimento noturno de Aécio. Eles afirmaram que, como os executores de supostos crimes estão sofrendo restrição de liberdade, o suposto mandante também deve sofrer alguma restrição. Aécio também aparece em uma conversa gravada pelo empresário Joesley Batista sobre os R$2 milhões. Deixa eu falar dois assuntos aqui rapidinho. A firma teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Tá. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pega de advogado. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa. O Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Só para ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá para ser. Tem que ser um que te mata ele antes de dar frente. Aécio Neves foi notificado em casa hoje da decisão do Supremo. Desde o início da Lava Jato, um parlamentar já foi preso durante o mandato, o ex-senador Delcídio do Amaral,
com autorização do plenário. Outros foram afastados do cargo, como o ex-deputado Eduardo Cunha, e os parlamentares não questionaram a decisão do Supremo. Na época do primeiro afastamento de Aécio, em maio desse ano, também não houve reação maior dos senadores. O senador Álvaro Dias disse que a decisão do Supremo tem que ser respeitada. São reações descabidas às decisões do Supremo Tribunal Federal e que são adotadas em função do momento de maior ou menor tensão no Congresso Nacional, de maior ou menor preocupação das autoridades investigadas. Assim tivemos agilidade no caso do senador Delcídio Amaral, tivemos morosidade em relação ao cumprimento de uma decisão que dizia respeito ao senador Aécio e agora a essa tentativa de descumprimento de uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que deve ser levada, sim, até a última instância de recurso, já que há a via recursal disponível. Hoje, o ministro Marco Aurélio, que votou contra o afastamento de Aécio Neves, disse que o Senado pode sim rever a decisão do Supremo. A turma é o Supremo dividido. Agora que reine, acima de tudo, o entendimento em prol da democracia. O meu convencimento sobre a matéria eu estampei no dia 30 de junho último, quando eu apontei, sem incitar o Senado a uma rebeldia, que como ele pode rever uma prisão, pode rever também uma medida cauteladora, que seria de suspensão do exercício do mandato. O ministro Luiz Fux, que foi a favor das medidas cautelares, disse em entrevista à CBN que o recolhimento noturno não é prisão e que as provas contra Aécio são contundentes. Uma voz ou outra se levanta como se fosse assim um apoio ao amigo que cometeu, em princípio, uma infração através da visualização de fatos, através do áudio que foi exposto publicamente, e nesse momento embrionário, a dúvida é em prol da sociedade. Quer dizer, e aqui não há uma dúvida razoável. Foi identificada a voz do senador, foi filmado o intermediário que foi indicado para receber o dinheiro, e, na verdade, essa é uma conduta, digamos assim, que se revelou a todos nós incompatível, mas evidentemente que o senador terá o seu direito ao devido processo legal, poderá comprovar, segundo ele alega, que foi um empréstimo de um amigo, mas a verdade é que esse amigo hoje já se verifica que era um homem que tinha trânsito na área política e fazia favores políticos com o dinheiro da sociedade. O ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, disse que o Congresso não pode revisar decisões do Supremo e que o caminho para mudar uma decisão é recorrer ao próprio Supremo. O Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, não tem competência para sustar ato decisório do Supremo Tribunal Federal, ato propriamente jurisdicional. O Supremo é que tem competência para sustar ato decisório de qualquer das casas do Congresso Nacional, do próprio Congresso Nacional. Quem não se conformar com a decisão do Supremo, se couber recurso, recorre ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas decisão do Supremo não pode ser revista por outro poder. Em Washington, nos Estados Unidos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sem citar especificamente o caso de Aécio Neves, afirmou em inglês que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e tem a decisão final no Brasil. It decides and that's it. A defesa de Aécio Neves declarou que a decisão dividida da primeira turma do STF é manifestamente contrária à Constituição e desconsidera o contexto obscuro e ilegal no qual se deram as delações dos executivos da JF. A defesa afirmou que as pretensas provas apresentadas contra o senador são fabricadas e ilegais e que o afastamento do cargo de um parlamentar legitimamente eleito pelo povo implica desequilíbrio entre os poderes da República e o agigantamento do judiciário.